traumas do passado para viver o presente e alcançar o futuro que Deus propõe a nós. Glória a Deus. Rompendo com os traumas do passado para viver o presente. Porque os traumas do passado é um problema para muitas pessoas hoje no presente, né? Viver o presente e alcançar o futuro que Deus tem para nós, as promessas que Deus tem para nós. Glória a Deus. Nós lemos aí no verso 31 a palavra do Senhor dizendo, a Bíblia fala da história deste homem, né? Conta dos filhos, teve 3 filhos, e um dos filhos veio a falecer, né? Chamado Arã. Ele veio a falecer, já era pai, já tinha um filho chamado Ló. E a palavra do Senhor nos revela que então Tera, ele pegou o seu neto Ló para cuidar dele, né? Após a morte do seu filho. E a palavra do Senhor nos diz aqui que este homem pegou o seu neto órfão e também um dos 2 filhos que ficou, né? Que era Naor e Abrão. Pegou Abrão e as suas noras, Sarai, saíram. A Bíblia diz que eles saíram de lá daquela terra, de dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Então esse pai de família, ele projetou algo, não só para a sua vida, mas para a sua família, para toda a sua geração ali. Ele traçou um projeto no seu coração, ele firmou um plano no seu coração. Nós vamos para um local melhor, nós vamos buscar algo melhor de Deus para as nossas vidas, porque em toda aquela região, as melhores terras eram exatamente ali, como é até hoje em Canaã, né? Que hoje é o Israel, né? E na verdade Canaã é mais ampla do que Israel, né? Todos aqueles 12 países, pelo menos, que estão ao redor de Israel, então todos aqueles países do Oriente próximo, ao redor de Israel hoje, do Israel hoje, fazia parte dessa terra de Canaã. Uma terra que Deus veio a falar para Abraão, alguns anos depois, terra que mana leite e mel, terra de ribeiro, terra de riachas, terra, né, fértil, terra produtiva, terra que não nega o seu fruto. Então era um local especial. E este pai, chamado Tera, ele firmou esse projeto no seu coração. Nós vamos para aquela terra. E a palavra do Senhor nos diz que, mesmo havendo essa fatalidade ali, né, da perca do seu filho, da morte do seu filho, a Bíblia nos mostra que ele firmou esse propósito no coração e foi. Saíram para ir à terra de Canaã. Mas a palavra do Senhor nos revela, meus queridos, que eles caminharam determinada distância, talvez a metade aí desse percurso que eles tinham que fazer, até o objetivo, até o alvo, né? Até o propósito, até alcançar aquilo que já estava firmado no coração, que tinha como objetivo, como sonho, né? Como promessa para a sua vida e para a sua família. Mas eles saíram caminhando, e a Bíblia nos diz que eles chegaram a um local, em uma cidade. Qual era o nome da cidade? Quando você lembra aí, nós lemos no texto, diga Arã. Arã. Qual era o nome do filho que que Tera perdeu? Diga Arã. E essa cidade tinha esse nome, não é porque era uma cidade vizinha ali da região que Tera morava, que alguém foi e batizou a cidade para homenagear o amigo. Não, eles percorreram aproximados 900 quilômetros. Eles já tinham percorrido. Faltava quase isso para chegar na terra de Canaã. E quando ele chegou naquela cidade, que tinha o mesmo nome do seu filho, a palavra do Senhor nos revela que Tera, ele parou de perseguir o seu sonho. Ele parou de caminhar rumo ao objetivo que envolvia não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família, que era chegar à terra de Canaã, a um lugar melhor. O sonho que agora não era apenas dele, mas estava no coração da sua família, porque ele gerou isso, ele compartilhou isso. Mas este homem, ele ficou naquele lugar, e a Bíblia diz que ele morreu ali.
naquela cidade e foi sepultado. Então ele morreu sem chegar ao local que ele tinha como projeto de vida. E a palavra do Senhor nos revela, então, nessa história, que a razão dele ter ficado ali não é porque ele não tinha lugar para ir, porque a Bíblia diz que ele já saiu de um local com o objetivo de chegar em outro. Ele estava caminhando não sem propósito, ele estava andando ali, não porque não tinha um objetivo, um local a chegar. Ele já sabia o local, ele já tinha o nome da terra, e ele parou naquele lugar porque ele se identificou com aquele local, porque havia no coração daquele homem, sem sombra de dúvida, uma abertura, uma ferida aberta na sua alma, no seu coração, que não permitiu ele passar daquele local sem se apegar a ele, devido ao acontecimento. E quando chegou na cidade que tinha o nome do filho, então a alma de Tera se apegou àquele local. A alma de Tera, ela mudou o foco, o seu objetivo, por causa de uma frustração. Tera, ele ainda estava de luto, ele ainda não tinha saído do luto, então a ferida estava aberta no seu coração, aquele trauma, porque a morte, ela é traumatizante, não é? A morte, ela causa ferida, ela arranca, ela faz uma abertura no coração de uma pessoa, é ou não é verdade? Todos nós, com toda certeza, já perdeu um ente querido que ficou essa lacuna aí, que ficou, mas que é preciso, era preciso este homem, ele ter saído desse luto, ter saído dessa frustração. Essa frustração não poderia permanecer no seu coração, para que ele continuasse avançando. Então, emocionalmente, ele ainda estava preso, ele ficou preso naquele lugar, porque levava o nome do seu filho, Ele ficou preso emocionalmente naquele lugar, porque ele tinha o mesmo nome do seu filho, porque ele ainda não tinha saído do luto, ele ainda estava traumatizado com a perda do filho, e não conseguiu avançar quando ele chegou naquele local. E o que eu quero dizer para você, meu querido, então, que nós precisamos romper com os traumas, as frustrações e dores do passado, para nós alcançarmos e desfrutar o presente e o futuro que Deus propõe a nós. As promessas. A história deste homem revela, irmãos, eu acredito que quem colocou no coração de Tera o sonho de ir para aquela terra foi Deus. A Bíblia não diz com todas as letras, mas a Bíblia fala depois, Deus chamando o filho Abraão e falando: vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois, quando ele chegou, e qual era a terra? Terra de Canaã. Então era uma promessa, era mais do que um sonho, era uma promessa, era mais do que uma promessa, era um sonho. Amém? Porque as promessas de Deus, elas são grandes, elas são maiores do que sonhos de um homem, sonho que nasce no coração próprio dele, que surge no seu coração. As promessas de Deus são maiores do que os nossos sonhos, mas as promessas de Deus precisam ser maior pessoalmente para nós do que promessa, precisam ser sonhos. Como? Eu preciso fazer das promessas de Deus os meus sonhos, porque sonhos nós colocamos no coração, sonhos nós trazemos para dentro do nosso coração, para o mais profundo da nossa alma. Sonhos nós plantamos, impregnamos eles não só no entendimento, mas no sentimento, nas vontades. E é isso aí que vai influenciar a nossa vida, porque o Senhor falou na palavra dele, lá em Provérbios 4:23, não é isso? Sobre tudo que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. O coração não é a fonte, mas ele hospeda aquilo que vai te influenciar.
O coração do homem traça o seu caminho, a Bíblia nos diz. Então é o que está dentro do nosso coração que vai nos impulsionar a avançar, que vai influenciar a nossa vida. E entrou no coração daquele homem um sonho de ir para aquela terra, e estava impulsionando ele. Mas no meio do caminho, por causa da frustração que também estava no seu coração, essa frustração, essa dor, essa perda, que no caso específico dele lá, né, do luto, da perda do filho, isso aí impediu ele de continuar avançando. Ele precisava ter superado aquele acontecimento, aquele acidente na sua vida, né? Aquela fatalidade na sua vida. Ele precisava estar com o seu coração superado naquela perda, para poder continuar avançando. É por isso que nós precisamos romper com o passado. E romper com o passado não é fingir que ele não existiu. Romper com o passado é resolver ele, né? E para isso nós temos o Senhor. Nós temos aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Ele trabalha, ele é do ontem, ele liberta a nossa vida do passado. Ele é o Senhor do tempo. Amém? Porque o passado é o tempo. Então ele é poderoso para nos curar de todo trauma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala, o Senhor Jesus, Ele me deixa livre para viver o presente e desfrutar, alcançar o futuro que Ele tem para a minha vida e para a minha família. Amém? As promessas de Deus. Diga, é preciso romper com os traumas do passado. Glória a Deus. É preciso romper com as frustrações do passado para nós vivermos o presente. Quantas pessoas não estão vivendo o presente? Estão aqui, mas os seus corações estão lá no passado. Quantos casamentos que o casal não vive o presente, não desfruta do melhor do casamento, filho, o melhor do relacionamento com os pais. Por quê? Por causa de feridas, de traumas no passado. E o passado é que está entre eles. Eles não estão vivendo o presente. Às vezes eles olham para frente, talvez lá na frente a gente vai ver, mas vivam o presente. Nós temos que olhar para o futuro, mas Deus está no presente também. Amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão, dê um sorriso e fala: o Senhor tem grandes coisas para a tua vida neste tempo e no amanhã. Amém, meu querido? Mas o passado, ele tem que ficar para trás. Glória a Deus. O passado, ele tem que ficar para trás. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Vou abrir aqui no celular. 1 Reis, capítulo 19. Versículos 3 ao 5. Diz assim. Encontraram aí? Glória a Deus. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio-se e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A maioria de nós conhecemos a história deste homem, Elias, o profeta, chamado profeta de fogo, o profeta que orou, que declarou, abriu a boca e declarou a palavra: não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. E por 3 anos não choveu. Quando findou os 3 anos, ele orou e a chuva desceu. E neste orar, para que a chuva retornasse para Israel, a palavra do Senhor nos revela que foi quando houve aquele desafio lá no Monte Carmelo. E Elias, em nome do Senhor, o profeta de Deus, desafiou aqueles tantos de profetas, né, que idólatras pagãos, que era sustentado pelo palácio da rainha Jezabel e o rei Acabe. E Elias desafiou eles: olha, vamos para o Monte Carmelo e vamos preparar o sacrifício no altar, e
E o Deus que responder com fogo, Ele é Deus e está resolvendo esse problema que nós estamos tendo aqui nessa nação, né? Se o Senhor é Deus, vamos seguir. Se Baal, então, e diante dali, de todo o Israel, os profetas de Baal clamaram, não houve resposta. Ele ainda ficou instigando eles lá. Mas quando Elias orou, Deus enviou fogo do céu. Glória a Deus. Consumiu o holocausto. Aleluia. Consumiu a água que molhou o sacrifício e fez uma poça ao redor do altar. E aí o povo gritou: só o Senhor é Deus. Aleluia. O povo não só reconheceu, mas confessou: só o Senhor é Deus. E Elias falou: olha, então vamos desfazer desses profetas de Baal. E o povo mataram ali os profetas de Baal. E Elias falou para o rei: olha, Deus já vai enviar a chuva, eu estou ouvindo a chuva. E aí foi orar no mais alto, no pico mais alto daquele monte. E foi quando ele orou lá 7 vezes, mandou um jovem olhar para ver se estava formando nuvem. Ele olhou para o lado do mar lá e falou: tá, a nuvinha lá, depois da 7ª vez, tamanho da palma da mão de um homem. Ele falou: vai lá e avisa para o rei para ele ir embora, que senão a chuva vai pegar ele. Muita chuva. E aconteceu, né? O céu se escureceu, chuva caiu. Aí o que aconteceu? O rei Acabe foi embora. Quando ele chegou lá, ele falou para a esposa, falou: olha, ele não chegou lá contando, Deus respondeu, só o Senhor é Deus. Ele chegou e falou: Elias matou os teus profetas tudinho. 450, 400, 800, mais de 800 profetas, né? Que tinha no Baal, mas tinha uns postítulos também, 850, se não me engano, né? E aí ela, depois de tudo isso, desse mover espiritual de avivamento que Deus fez através do profeta, a rainha mandou dizer: olha, fala para ele, mandou um mensageiro, que amanhã, a estas horas, eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas, quer dizer, vou matar. Isso aí vem com uma bomba no coração do profeta, as emoções dele. Então, aí a Bíblia, nesse texto nós lemos, ele saiu, pegou o seu discípulo, deixou naquela cidade chamada Berseba, foi para o deserto, sentou debaixo da árvore e falou: Senhor, me mata, quero morrer. Profeta de fogo. As frustrações vêm na vida de toda pessoa. Acontecimentos que geram frustrações, que podem impedir a pessoa de avançar rumo aos seus sonhos e às promessas de Deus. Acontece com quem não teme a Deus e com quem teme também, com quem é homem de Deus e com quem não é também. Às vezes existem frustrações no nosso coração, talvez há no seu coração, não é porque você não tem fé, não é porque você não é homem, não é mulher de Deus, é porque uma situação encontrou uma brecha no seu coração suficiente, como Elias. Ele teve desafio maior ou não teve? Durante os 3 anos e meio ele ficou ficando escondido, ficou em caverna, saiu do país de Israel, foi para Sarepta, lá para a viúva, que Deus fez aquele milagre todo que você sabe, né? Deus enviava comida através dos pássaros, dos corvos para ele, quando ele estava lá no riacho, e o rei acaba caçando ele para matar e matando outros. Então ele já tinha enfrentado situações, a alma dele estava firme, como uma rocha, não se frustrava, não se abatia, mas de repente uma fala: amanhã ele vai morrer. Olha, ele já tinha 3 anos e meio sofrendo ameaça e perseguição do rei, e ele não se abateu, ele foi lá e apresentou, porque a nossa alma, é complicado, né? As coisas do coração, não é verdade? Só Deus, não só para conhecer, mas para manter o nosso coração livre das frustrações. Só Deus, irmãos. Amém? Amém. Só Deus. Diga glória a Deus. Glória a Fala: o Senhor é quem me livra Senhor de todos os traumas do passado, para me continuar avançando rumo às promessas que Ele tem para a minha vida. Amém, meus queridos? E Elias, então, ele foi assim. A palavra do Senhor nos revela isto, que ele estava frustrado, né? Aquele acontecimento feriu tanto o coração dele, gerou uma frustração tão forte, que ele pediu para si a morte. Elias ficou preso àqueles acontecimentos frustrantes, que não enxergava o que o Senhor tinha preparado para o seu futuro e um futuro próximo.
Quando nós permitimos, quando nós não resolvemos o problema do passado, as frustrações, quer seja de pecado, quer seja de frustração de você mesmo, tentou, não conseguiu, se frustrou em um projeto, se frustrou em uma decisão, né? Ou as decepções também, quando o coração do homem não resolve essas coisas em Deus, quando a frustração está presente na vida da pessoa, a pessoa ela fica confusa, o coração da gente fica confuso. Hoje a gente está dizendo, eu creio nas promessas de Deus, amanhã eu estou dizendo, não, Deus me abandonou. É o coração. Olha a confusão do coração deste profeta que ouvia Deus. Ele fugiu, a Bíblia diz, porque a mulher falou que ia matar ele. Ele fugiu para não morrer. Quando chegou lá, ele falou, Senhor, me mata. Parece cômico, né? Mas isso não pode acontecer conosco, né? A gente quer uma coisa, estamos empolgados, de repente a gente, não, agora eu quero isso, que é totalmente o oposto daquilo que eu dizia ontem, e fiz declaração que eu queria para a minha vida. Essa confusão, essa mudança de propósito de vida, né? De objetivo, aconteceu com este homem. E ele também, as frustrações então nos faz perder o discernimento. Elias, ele não discerniu, porque quando ele foi para aquele local e pediu para Deus, me mata, Senhor, para mim basta, já chega, me leva, não quero viver mais. Depois a Bíblia diz que ele foi lá para o Monte Horebe, caminhou mais um pouquinho ali, um pouquinho distante, talvez 300 quilômetros mais, para chegar lá, 40 dias caminhando, você imagina aí no deserto. Caminhou, chegou lá no Monte Horebe, e aí Deus foi tratar com ele. Deus chegou lá, o que você está fazendo aqui? Ele, Senhor, só eu fiquei, aquele jeito que teu coração fica quando está com frustração, né? A esposa, meu Deus, é meu marido, é meu pai, minha mãe, é esta cidade. É esse jeito aí que todos nós sabemos que nós já passamos, né? E ainda estamos sujeitos a sofrer essas frustrações, porque quando estamos aqui, nós estamos vulneráveis a acontecimentos frustrantes. Mas uma coisa está garantida, que o Senhor, Ele está conosco até o final. E Ele é poderoso para nos livrar das frustrações, para curar o nosso coração, para fazer com que esses acontecimentos traumatizantes não permaneçam como feridas, mas se tornem cicatrizes. Amém, meus queridos? Se tornem cicatrizes. Ele não vai apagar da tua mente, Ele vai curar a tua alma. Glória a Deus. Ele vai curar o teu coração. Então Elias, ele não enxergou que Deus tinha um plano melhor do que a morte. Quantos querem esse plano? No caso especificamente aqui, ser arrebatado. Eu quero morrer. Rapaz, eu quero te levar vivo, né? Um coração frustrado às vezes busca coisa que só vai prejudicar mais ainda. Como vocês estão me entendendo? Um coração cheio de trauma, que não resolveu, né? que não superou, que não colocou diante de Deus, né? Um coração que foi manchado pelo pecado, né? Pela traição, né? Pelo abandono e até pelo fracasso das suas próprias decisões, né? Investimentos. Um coração que não ficou livre disto, ele às vezes pode entrar por um caminho que só vai prejudicando cada vez mais, e ele não está discernindo isso, ele não está vendo, e vai ficando cada vez mais longe das promessas de Deus. Então o passado, a frustração do passado, ela impede a pessoa de percorrer, caminhar rumo às promessas de Deus. E aí quando Deus tratou no coração de Elias, Deus foi ali e falou, olha, volta ao teu caminho, rapaz. Não, o seu lugar não é. O propósito que eu tenho para você é maior do que o desejo de um coração frustrado. O que Deus tem para nós é maior do que o desejo de um coração frustrado. Amém, irmãos? Ele estava até, Deus me deu uma palavra, depois dessa aqui Ele me deu nesse sentido, né? Que o ambiente influencia a nossa vida. Elias, ele estava, o ambiente certo, o lugar certo, corrige as intenções erradas, que foi o caso de Elias. Ele estava com a intenção errada de morrer, mas ele foi para o lugar certo.
Ele foi para a pessoa certa. E a pessoa certa corrige as intenções erradas, as intenções prejudiciais. E aí Deus corrigiu no coração dele. As frustrações trazem intenções prejudiciais, né? As frustrações do nosso coração trazem intenções prejudiciais. Mas quando nós nos voltamos para Deus, Deus ele faz esse reparo em nosso coração. Amém. Por isso que ele falou: eu conheço o coração, eu provo, né? E eu ajusto o coração. Por isso que ele fala para nós: filho meu, dai-me o teu coração. Por quê? Ele nas mãos de Deus, irmão, toda frustração, porque toda frustração está ligada ao passado, né? Vai ser resolvido e nós não ficaremos mais presos naquilo. Porque se não for tratado, nós vamos caminhar, o tempo vai passar, mas nós vamos trazer a frustração junto conosco. Deixa eu correr aqui, glória a Deus. Então na nossa vida, nós não devemos carregar cicatrizes, ou feridas, mas cicatrizes. Amém? Amém. Feridas são os que as frustrações geram. As feridas, elas nos mantêm presos ao passado. As cicatrizes nos revelam que o passado ficou para trás. Glória a Deus. Quantos tem cicatrizes aí no seu corpo aí? No tempo que você era abençoado lá de criança. Muitos cortes, arranhão, né? O Leonardo não tem cara não, que ele era quietinho. Quando eu era criança, Latário será, Latário eu não conheço mais. Arranhão, corte de arame, não sei o que. Aí você olha, e isso aqui quase que eu fui, né? E nesse acidente aqui, quase que as cicatrizes revelam que você venceu o passado. É verdade. As feridas revelam que você está preso à situação. Você vai entender, dá uma grande diferença. Isso é no natural, mas também no emocional, né? No emocional, amém? As feridas, se está aberta, então ainda está presente no passado e vai impedir de nós avançarmos para o futuro, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. As feridas, ela enfraquece, rouba a nossa força, o nosso ânimo, nossas convicções. Mas a cicatriz nos torna mais fortes, com estrutura para desfrutar das promessas de Deus. Amém, meus queridos? As feridas roubam o ânimo, bom ânimo, rouba as convicções. Não sei mais nem se Deus está comigo, se eu vou alcançar, não tenho mais certeza, porque o coração ferido, coração frustrado. Mas a cicatriz não revela que você já venceu uma vez e Deus vai te fazer vencer mais, amém, meu querido? Ela te dá estrutura para você desfrutar daquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então, ficar preso ao passado é viver impossibilidade de desfrutar o presente e viver as promessas de Deus para o futuro. Ficar preso ao passado é viver impossibilidade. Fica com condição. Paulo, ele entendeu isso. A Bíblia nos diz lá em Filipenses, eu não vou nem abrir para ler, mas Filipenses 3, no verso 12 ao 14, ele falou: olha, irmão, não julgo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. É verdade. Paulo, ele falou algo interessante a respeito do passado, meus queridos. Ele falou: uma coisa eu faço, eu tomo a seguinte atitude. Com relação ao passado, ou de vitória ou de frustração, que foi o caso de Paulo, ele falou: eu tomo uma seguinte atitude, eu avanço, eu decido avançar, eu não vou parar aqui, eu não vou me estacionar aqui por causa daquela frustração, porque Deus tem mais para mim. Paulo falou: não julgo que eu já alcancei. Ele já tinha alcançado muito no ministério, né, na vida com Deus, mas ele falou: olha, eu tomei uma decisão, eu vou me comportar como se eu não alcancei. Até as vitórias do passado nós não podemos permitir ela nos prender e nos impedir de avançar. Quantos estão entendendo? Às vezes a pessoa alcançou uma promessa de Deus que é só, né, o suprimento para aquilo que Deus tem para ele, né? Porque o que Deus tem feito na minha vida e na tua vida hoje, de milagre, como o pastor Rafael testemunhou agora há pouco, é só um suprimento para nos levar ao que Deus tem para nós. Amém? É só,
para ir para a terra prometida, essa terra que Tera sonhou para alcançar. Quando eles estavam caminhando, eles saíram com ouro, eles saíram, né, com grandes provisões, tanto é que eles ofertaram no deserto. Por quê? Porque ali Deus já estava os abençoando, mas era só provisão diante das grandes outras promessas que Deus tinha para ele. Amém? Então fala para o seu irmão, não se prenda nem às conquistas do passado, não. Seja grato, honre a Deus, use elas para te incentivar, amém? Mas tem que avançar. Glória a Deus. Olhe para frente. Deus tem promessa para você tomar posse. Este ano é o ano de você tomar posse das promessas de Deus. Então, rompa com o passado de frustração. Rompa com o passado, amém? Avança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que fazer o quê? Se eu já alcancei promessas lá atrás, tenho que pegar elas, colocar debaixo do braço e falar, bora, que Deus tem mais para mim. Eu não vou ficar preso nisso. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu não julgo que alcancei, quer dizer, já tinha alcançado, mas eu vou avançar. Mas é uma decisão nossa, meus queridos. Deus, quem faz todo milagre na vida de um ser humano é Ele, Deus. Mas Deus faz em cima de uma decisão. A decisão é nossa. Senhor, eu decido romper com o passado. Eu decido superar aquelas frustrações. Mas o Senhor sabe, e eu sei que eu preciso que o Senhor me cure. É como o perdão. Você que tem que decidir perdoar. É Deus quem vai te livrar da dor, né? da traição, né? Da decepção. Então, é assim. Da mesma forma, é com todo nível de frustração. Glória a Deus. Um outro texto para nós orarmos. Deus falou lá em Isaías 43, verso 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que já está saindo à luz. Porém, um rio no deserto, um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Aqui Deus estava falando para o povo não lembrar das coisas passadas, né? E nem considerar as antigas. Lembrar é não trazer, ficar trazendo de volta, né? Deus fala, meu filho, eu vou fazer isso na tua vida. Ah, Deus, mas naquela vez não deu certo. Ah, Deus tem esse propósito para você. A pessoa vai e aí automaticamente já vem na mente dela, não deu certo antes, não vai dar depois. A pessoa fica presa nestas coisas. E Deus falou algo importante aqui nesses versículos, querido. Não lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Não lembrar é você deixar sair da memória. Não faz de amnésia, mas você não permitir que aquilo fica vivo, mexendo contigo. Você tem que esquecer, como Paulo falou, né? Esqueço das coisas que para trás ficam. Ele conhecia esse texto aqui de Isaías e aplicou na vida dele. E a Bíblia fala, não considereis as antigas. Olha para o seu irmão e fala, você tem que considerar aquelas frustrações do passado. O que é considerar? Levar em conta, imputar, atribuir como responsável. Deus está falando, não atribua as coisas antigas como responsável pela tua vida hoje. Você tem que decidir e permitir Deus te levar a alcançar as promessas dele. Decidir romper com o passado. Amém? Amém. Não considere, é fulano, não, é porque não deu certo. Fala para o seu irmão, não considerar, é não levar em conta, é não imputar. Amém? Amém. É não somar. Então o que nós não podemos jamais fazer isso? Diga para o seu irmão e fala, não tente. Fala assim comigo, eu não posso tentar levar o passado frustrante junto com o meu presente para o futuro. Diga, não vai dar certo. Pegar o passado frustrante, unir com o presente de hoje para ir para o futuro, não vai. Vai acontecer de ficar pelo caminho, mas Deus quer que nós avancemos, amém? Para alcançar as promessas dele. Amém. Então Deus falou assim, eis que faço coisa nova. Deus está dizendo o presente, eu estou fazendo hoje. Porventura vocês não estão vendo? Quem está frustrado não está vendo. Elias estava envolvido na frustração, que não estava vendo que Deus já estava preparando, né? Um redemoinho para levar ele.
carro de fogo para poder chegar lá e falar: bora, você vai de redemoinho. Elias, ele estava preso naquela frustração, que não estava vendo o que Deus estava fazendo. Deus falou: eis que faço coisa nova, é no presente. E aí ele fala: eu porei um caminho, no deserto, rio no erro. Deus está fazendo e vai fazer. Deus está agindo hoje e vai agir amanhã. Deus está cumprindo promessa hoje e tem promessa para cumprir depois. Amém, meus queridos? E o passado não pode ser levado em conta. Você tem que olhar para aquilo que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar.